Não é a situação em si que determina o que a pessoa sente, mas como ela interpreta a situação. O que é um modelo cognitivo? É sobre esse assunto que você está querendo saber? Então, vem comigo, porque eu te explico. Olá pessoal, eu sou o Elcio, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e neste canal eu abordo assuntos relacionados a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Então, se você chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque a sua ação reforça o meu comportamento de continuar gerando conteúdos como esse. Dito isto, vamos ao tema de hoje. A terapia cognitivo-comportamental está baseada no modelo cognitivo, o qual parte da hipótese de que as emoções, os comportamentos e a fisiologia de uma pessoa são influenciados pelas percepções que essa pessoa tem sobre os eventos ou acontecimentos que ocorrem com essa pessoa. Desse modo, há uma ocorrência, uma situação, um evento, e a pessoa tem um pensamento automático e ela faz então uma interpretação da situação, o que causa as reações emocionais, comportamentais e fisiológicas. Contudo, de acordo com o criador do modelo cognitivo, Aaron Beck, não é a situação em si que determina o que essa pessoa sente, mas como essa pessoa interpreta a situação. Vamos imaginar uma situação em que uma pessoa está se preparando para participar de um processo seletivo para uma determinada vaga de emprego. Essa pessoa ela pode ter os seguintes pensamentos: eu não vou saber o que falar na hora. Poxa, eu vou travar e não vou passar nessa entrevista. Então, em função desse modo de pensar, ocorreram as respostas emocionais, como ansiedade, as respostas fisiológicas, como dor no estômago, e as respostas comportamentais, como desistência da entrevista de emprego. Veja que essas respostas foram desencadeadas com base no que essa pessoa estava pensando, ou com base naquilo que estava passando na sua mente naquele momento, ou seja, na preparação para a entrevista de emprego. E é em função disso que no modelo da TCC, os terapeutas cognitivos comportamentais estão particularmente interessados no nível de pensamento que pode operar simultaneamente com um pensamento, digamos que mais óbvio, ou seja, de nível mais superficial. Isso quer dizer que, nesse exato momento em que você assiste esse vídeo, há dois níveis no seu modo de pensar. Parte da sua mente está tentando absorver as informações que você está assistindo. Já num segundo nível, você poderá estar tendo alguns pensamentos rápidos e avaliativos. E esses pensamentos são chamados de pensamentos automáticos e não são reflexivos ou racionais. Pelo contrário, esses pensamentos parecem surgir espontaneamente. Esses pensamentos geralmente são pensamentos rápidos e breves. Então, você pode quase nem perceber quais são esses pensamentos. É muito mais provável que esteja consciente daquela emoção que você sentiu ou do comportamento que você emitiu. Mesmo que você esteja consciente de seus pensamentos, é mais provável que você aceite esses pensamentos sem nenhuma crítica, acreditando que esses pensamentos eles são verdadeiros, que eles são reais. Assim, você nem mesmo pensa em questionar esses pensamentos. Entretanto, poderá aprender a identificar esses pensamentos como pensamentos automáticos, dando atenção às mudanças que ocorrem em suas emoções, comportamentos ou fisiologia. Você está conseguindo assimilar o conteúdo? Está fazendo sentido para você? O que você está achando? Escreva aqui nos comentários. Eu quero saber qual é a sua opinião. Mas de onde surgem os pensamentos automáticos? O que faz uma pessoa interpretar uma situação de modo disfuncional? A resposta tem a ver com os fenômenos cognitivos mais permanentes, que são as crenças. Portanto, será exemplificado no modelo cognitivo a seguir. As crenças nucleares são conceitos fundamentais reforçados pelo que Aaron Beck nomeou de tríade cognitiva, que é a verdade absoluta que a pessoa tem sobre si mesmo, sobre seu mundo e sobre o seu futuro. E essas verdades são adquiridas na infância através de herdabilidade dos seus pais ou de experiências adquiridas ao longo do tempo. Nesse sentido, a verdade que essa pessoa tem sobre si mesmo envolve uma visão, digamos que depreciativa e crítica de si mesmo. Então, pessoas com essa visão
tendem a se rotular como incompetentes, como indignas, como pessoas falhas e independentemente de suas realizações ou qualidades que essa pessoa traz consigo de forma positiva. Com relação à visão sobre o mundo, refere-se a uma visão pessimista do mundo ao seu redor. Indivíduos com essa perspectiva frequentemente veem um mundo como hostil, como injusto, como impossível de ser mudado. Eles podem então interpretar esses eventos neutros ou positivos como ameaças ou desvantagens. Já os pensamentos sobre o futuro envolvem uma perspectiva pessimista em relação ao futuro. As pessoas com essa visão tendem a antecipar o pior cenário possível e acreditar que as coisas nunca irão melhorar. Então, elas podem sentir-se que estão presas em um ciclo interminável de desesperança e não vê então a esperança de mudança ou melhoria nesse sentido. E neste ponto, se você estiver gostando, deixe o seu like para fortalecer o canal. Ah, já deixou? Seguimos então. Crenças intermediárias é uma classe de crenças que são influenciadas pelas crenças nucleares. E essa classe é composta por atitudes, regras e pressupostos que, a exemplo das crenças nucleares, também não são articuladas pelo indivíduo. Por exemplo, se a crença nuclear é de incompetência e tem a ver com si mesmo, com o mundo e com o futuro, a pessoa pode pensar: se sou incompetente, logo o outro tem mais capacidade que eu, então eu tenho um futuro fracassado. E diante desse contexto são adotadas características como regras, atitude e pressupostos que vão ser necessárias para que esse indivíduo ele venha interagir com o mundo ao seu redor. Então veja que as regras estão relacionadas ao eu devo, eu tenho, eu preciso. Assim, a pessoa internaliza a regra de eu devo sempre impressionar os outros como resultado dessa crença de incompetência que ela traz consigo. As atitudes estão relacionadas à crença de incompetência como é horrível falhar, porque esse pensamento acaba reforçando essa crença. Então vamos a um exemplo. A pessoa pode evitar assumir desafios ao tentar coisas novas devido a um medo de falhar e reforçar ainda mais a sua crença de incompetência. Então os outros vão pensar dela, realmente essa pessoa é incompetente, pelo menos é isso que ela traz consigo, isso que ela pensa. Já os pressupostos, ele é condicional, do tipo se então. Então a pessoa ela pode desenvolver o pressuposto condicional de se eu cometer um erro, então eu serei ridicularizado. Isso confirmará a minha incompetência. Mas se eu recusar fazer, então eu ficarei bem. A situação ou evento são determinados pelo tipo de ocorrência em determinadas circunstâncias que podem ser eventuais ou programadas, como o processo seletivo, por exemplo. Já os pensamentos automáticos são pensamentos ou imagens que surgem espontaneamente de forma breve e não são deliberados, ou seja, intencionais, não são racionalmente pensados. E as reações são ações que um corpo exerce sobre o outro, porém gera-se um choque, ou seja, causa as alterações nesse determinado corpo, emocionais como a alegria, a tristeza, a raiva, a surpresa, o medo, as comportamentais como agitação, retraimento, agressão, evitação, expressão facial, e também ocorrem as fisiológicas, aceleração cardíaca, a transpiração, tremores, tensão muscular, alterações na respiração e por aí vai. Então, para reforçar um pouco mais o entendimento, em seguida exemplifico um modelo cognitivo conceitualizado. Então nós vamos voltar ao caso do indivíduo que enfrenta a situação de passar pelo processo seletivo para uma determinada vaga de emprego. Esse sujeito tem a crença nuclear, sou incompetente. Veja que a crença nuclear impulsiona uma classe de crença intermediária que faz com que ele desenvolva como atitude o seguinte pensamento: é horrível falhar. E como regra, eu preciso desistir diante dos desafios caso esses desafios sejam difíceis. E o pressuposto: se eu fizer algo difícil, eu vou falhar. Se eu desistir, então ficarei bem. Então, a crença nuclear
impulsionou as crenças intermediárias do indivíduo que tem como situação ou evento participar do processo seletivo para a vaga de emprego. E é aí que surgem os pensamentos automáticos. Eu não vou saber o que falar, eu vou tremer na hora e não vou passar na entrevista. E esse modo de pensar desencadeou reações fisiológicas, emocionais e comportamentais. Então, de modo emocional, causou a ansiedade. De modo fisiológico, causou a dor no estômago. E de modo comportamental, esse sujeito desistiu da entrevista. Porque desistindo, ele ficou bem. Sempre é bom entendermos que pode ser que numa situação desencadeie as 3 reações, mas também pode ser que seja desencadeada 2 situações. Isso irá depender bastante do indivíduo e do transtorno que ele traz consigo. Bom, pessoal, aqui eu falei sobre o modelo cognitivo da TCC. Eu espero de fato ter contribuído para o seu aprendizado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.